do quarto ano! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Tia Bela está aqui, não é isso? Para mais um dia de aula! É muito bom estar aqui com vocês mais um dia, tá certo? E hoje a nossa disciplina vai ser disciplina de História, com um assunto muito bom, que são, os primeiros habitantes do Brasil. O conteúdo dessa aula está lá na página 16 e 17 e a atividade vai estar lá na página 18 a 21, tá certo? Mais o PDFzinho complementar sobre a aula, tá bom? Lembrando que o PDF complementar, meu amor, é para caso tenha algum aluno que não tem um livro, tá certo? E aí você, o seu foco é o livro, tá bom? Mas se você quiser complementar, você faz o PDF também, tá certo? Simbora! Os primeiros habitantes do Brasil. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? E aí, alguém tem uma ideia? Eu acho que alguém aí está dizendo os índios. Muito bem. Os índios têm uma forte contribuição histórica e cultural na história do Brasil. Porque quando os portugueses chegaram, quando os colonizadores chegaram no Brasil, né, já havia um povo aqui. Um povo não, né? Vários povos. Porque não tinha só uma tribo, só um povo indígena. Tinham, mais ou menos 7 tribos indígenas aqui, tá certo? E cada tribo, né, a gente vai conversar direitinho sobre cada tribo, sobre o que é uma tribo, tá bom? Simbora! Aí, porque a gente tem uma forte contribuição histórica e cultural indígena? Simplesmente porque todo o povo que foi surgindo no Brasil após, a colonização e durante o período de colonização, a gente teve uma forte herança indígena também, né? Por isso que a gente tem esse país tão miscigenado que é o Brasil, porque é aquela mistura que engloba vários tipos de povos, né? Várias raças, tá certo? E os índios já estavam aqui na terra do pau-brasil quando os portugueses chegaram, tá bom? E aí, na chegada dos portugueses, né? Os portugueses pisaram no Brasil. E aí eles chegaram e se depararam com o quê? Com um povo morando, né, no Brasil. Então, ele começou a visualizar aquele povo. E ele pediu que descrevessem esse povo em uma carta para o rei, tá certo? E como foi? Vamos lá na página 16, ler essa carta das primeiras impressões dos indígenas no Brasil. Vamos lá. Pegou seu livrinho, abriu na página 16, vamos ler comigo? A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e nariz são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra o seu corpo. E não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. O que é que a gente consegue ter de primeiras impressões nessa carta, né? Vamos lá. A pele deles é parda, ou seja, já foi uma diferença, tá certo? Porque os portugueses, eles eram o quê? Brancos. E eles chegaram, já viram outra cor, né? Então eles já descreveram aquilo ali como uma diferença, né? Eles eram pardos, meio avermelhadas. Eles têm bons rostos e narizes bem feitos. Aparentemente ele está dizendo que os índios são o quê? Bonitos, bem vistos, não é? Andam nus e não fazem o menor caso de cobrir suas vergonhas. Ou seja, os portugueses, eles cobertos, né, cheios de roupas, uma roupa por cima da outra, né? E os índios, eles não tinham essa noção de que aquilo ali não poderia ser visto, tá certo? Então essa noção da vergonha de ver o corpo do outro, né, veio também a partir do que os portugueses vieram implantando, né, com, não, isso não pode ser mostrado, isso é feio de ser mostrado, né? E isso aí a gente foi agregando na nossa cultura também, tá certo? Por isso que hoje nós andamos vestidos, tá certo? Tem muitas tribos que prezam também a vestimenta hoje em dia, né? Porque cada tribo tem uma cultura diferente, tá certo? Todas as tribos indígenas não são iguais, tá bom? Cada um tem uma cultura, uma crença diferente também, né? E aí,
essa parte é importante, tá? São tão inocentes nisso como a mostrar o rosto. Uma curiosidade aqui, tá certo? Bem, por que são tão inocentes? Os índios, eles viviam rodeados de riquezas. Não era riqueza só o ouro, aquela pedrinha dourada, não. Riqueza, tá certo? Era uma vegetação rica, tá certo? Tinha também o ouro em si, aquela mata, aquele lugar maravilhoso para se viver, e os portugueses visando isso, não é isso? E aí, só que os índios já estavam tão acostumados a viver rodeados daquilo ali, daquela riqueza, né? Que aí eles não enxergavam aquilo ali como algo tão precioso e tão crucial, tá bom? Então, os portugueses começaram o quê? A trocar, tá certo? Trocar com os índios por algo que os índios não tinham, né? Que depois, tá certo? Na segunda unidade a gente vai conversar direitinho sobre esse processo, sobre o escambo, tá certo? Que era esse mercado, essa troca do índio com o português. Por exemplo, o índio, né? Pronto, tinha lá o pau-brasil, tá certo? O pau-brasil. O índio não sabia a importância que o português via naquele pau-brasil. Então ele pegava um espelho, uma joia, uma caixa que o índio nunca tinha visto e trocava com algo, né, que o índio iria, Então, por isso que eles tinham, os portugueses viam eles como inocentes, porque eles achavam que estavam ganhando com isso, tá certo? Com a inocência dos índios. E aí a gente vem, com as características do povo indígena. Vamos lá, primeiro as línguas. As línguas, hoje a gente fala o quê? A língua portuguesa, não é? Mas a língua indígena, tem várias línguas indígenas. Lá na página 17, tem alguns tipos de línguas, como as principais, tá certo? Que é a tupi, o G, o uraquê e o caraíbe, tá certo? São os 4 troncos linguísticos principais. No entanto, né, vocês vão observar aqui no segundo parágrafo, né, que são os troncos, e ele gera essa diferença de língua, traz também a diversidade indígena, tá certo? Que apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, tá bom? E diferentes também entre si. Por exemplo, tribos. Uma tribo, né, é constituída por várias, tá certo? Por várias famílias indígenas, por várias aldeias. Não é isso? Então, em uma aldeia tem um povo que preza a pintura corporal, em outra aldeia, tá certo? Tem um povo que preza a vestimentas, não com pintura, mas com penas, tá certo? E folhas de árvores. Então, cada tribo, meu povo, é que nem, vamos dizer assim, bairros diferentes, cidades diferentes. Cada um vai ter uma característica diferente, tá bom? Aqui, vamos lá. Iguais ou diferentes, como a gente acabou de conversar, né? Todos os índios são iguais? Não, porque ninguém, meu povo, ninguém nesse mundo é igual um ao outro, tá certo? Você pode gostar de uma coisa, eu gosto de outra coisa. Os índios têm a mesma característica, tá certo? Nós moramos onde? Em Pernambuco. Lá, se a gente for para outro estado, outras pessoas vão ter outros costumes, tá certo? Outra língua, né? Outra gíria, outra forma de falar, outra forma de se vestir, tá certo? Outra alimentação, não é? Hábitos. Os índios viviam praticamente de quê? Não é? Como era a forma, como eles viviam? Eles viviam o quê? Do que tudo que a natureza trazia para si, né? Então, por isso que eles costumavam, um dos seus principais costumes, era morar perto de rios, porque dali eles conseguiam água, tá certo? Então era bom morar perto de uma fonte de água, não é isso? E aí eles caçavam, colhiam frutas, construíam seus próprios utensílios domésticos com algo fornecido da natureza, tá certo? Então tudo era bem natural, tá bom? Era da natureza, dos animais, das plantas, tá certo? Então, esses hábitos, né, realmente é algo enraizado em muitas tribos, tá bom? Hoje em dia, isso já está um pouquinho mais diversificado. Os índios, hoje em dia,
têm o direito de votar. Hoje os índios às vezes saem de suas aldeias e vão para a cidade estudar. Hoje a gente não tem mais, não pode mais ter aquela visão de que um índio com o cocá, não é, nu em uma aldeia. Ele pode muito bem ir em busca de novos costumes, tá certo? Ir em busca de novas tradições, tá bom? E agora, o trabalho indígena. O trabalho indígena. O trabalho indígena, eles dividiam o trabalho de homem e mulher, tá certo? Principalmente com o quê? Os homens eram designados para os trabalhos mais braçais, tá certo? Por exemplo, caçar, pescar, lutar, colher, tá bom? No entanto, as mulheres eram para aqueles trabalhos mais domésticos, construir utensílios, plantar, cuidar da família, tá certo? Hoje em dia, essa visão indígena ainda continua bastante enraizada nas aldeias, porque é uma forma deles manterem o controle e a hierarquia da aldeia, tá certo? Então, mulheres, aqui a gente vai fazer umas anotações, tá certo? As mulheres, pegou seu caderninho, já tá com seu caderninho aí desde o início da aula, pronto. A gente vai agora fazer umas anotações dessa parte até os destaques da aula, tá bom? Eu irei anotar 4 destaques e você também vai anotar 4 destaques, tá bom? Se você quiser anotar os meus, pode também, mas se você quiser pensar em outros, fiquem à vontade. Tá certo? Simbora. Mulheres, atividades agrícolas. Vamos lá. Atividades agrícolas. Vou dar 2 exemplos, tá? Por que 2 exemplos apenas? Porque aí vai te dar a missão de você pesquisar, tá certo? Agrícola e preparo de comida, tá certo? Preparo de comida. O preparo de comida aí, por exemplo, os homens caçavam, traziam, as mulheres preparavam comida, organizavam suas famílias, né? Pegavam os vegetais, organizavam tudo, tá certo? E aí, preparo de comidas. Pronto. E os homens? Os homens, né? Eles o quê? Caçavam, tá certo? Caçavam. Os homens também, construíam, confeccionavam instrumentos de caça, tá certo? Como também, construção de casas. Vou colocar construção de casas, que é legal. Construção de casas. Pronto. Tem mais, né, Bela? Tem bem mais, tá certo? Você pode tanto olhar lá na página 19, como também pesquisar, tá certo? Pesquisa, né? Vai pesquisar um pouco dos hábitos indígenas, tá certo? Lá no nosso próximo assunto, a gente vai continuar trabalhando o índio, tá certo? O próximo assunto é cultura indígena. Então também, vai ser um assunto ótimo pra gente conversar bastante, tá certo? Trabalho dos homens, ok. Agora, vamos falar dos destaques da aula. Tem uma língua, né, que é uma das mais importantes do índio, né, que é uma que está mais assim, uma que a maioria dos índios, né, agregam na sua cultura, que é a Tupi-Guarani, tá certo? Então, a gente vai falar aqui, o tronco linguístico mais falado é a Tupi-Guarani. Então, vou colocar o quê? Língua principal, língua mais popular, tá certo? Mais popular. Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Opa, Guarani.
certo? E aí, o próximo destaque, o que é que a gente pode, né, agregar em relação a isso aí? Lá na página 16, no último parágrafo, ó, tem falando de 7 grandes povos, né, que é o Tupi-Guarani, o G, Aruaque, Caraíbe, Pano, Tucano e Charruá, que, segundo, né, as pesquisas portuguesas, holandesas da época, né, eram as 7 tribos que estavam vivendo no Brasil naquele momento da chegada portuguesa, tá bom? E aí, vamos lá. Outro destaque que a gente pode colocar é reconhecimento, tá certo? Reconhecimento da cultura indígena. Reconhecimento cultural. Olha, embora, né, a cultura indígena tenha influenciado muito na construção brasileira, né, ela não é algo tão valorizado e tão disseminado quanto deveria ser, certo? Se a gente pesquisar aí entre 10 coisas, uma é indígena, tá certo? Então, os costumes, os hábitos, as características indígenas, elas não têm uma disseminação, tá certo? Em grau de importância muito elevado, tá bom? E aí, o terceiro tópico para destaque da aula. A gente vai colocar como divisão de trabalho por sexo, tá certo? Divisão de trabalho Como assim, tia Bela? Por sexo? Porque as mulheres, né, sexo feminino era designada para tais atividades, sexo masculino era designada para outras atividades, tá certo? E aí, vamos falar também o quarto, tá certo? O quarto tópico que tá lá na página, que está, na verdade, em um textinho da página 18, tá certo? Que eu vou convidar vocês para lermos, tá certo? Que aí a gente vai ler aqui e aí já te incentiva para você concluir essa atividade, tá bom? Essa atividade é uma atividadezinha, ó, que tem 12 questões, tá certo? São questões, ó, super leves, super tranquilas, tá bom? Vamos lá, vamos ler o texto Índios, os Negros da Terra. Vamos saber por que eles eram chamados assim? Simbora? Pegou seu livrinho? Vamos acompanhar? Ok. Segundo os historiadores, quando Cristóvão Colombo saiu da Espanha com destino à Índia e chegou à América, enganou-se, chamando os filhos dessa terra de índios. E o termo índio acabou sendo, com o tempo, adotado para designar todos os habitantes da América. No Brasil, no entanto, no início do chamado descobrimento, os povos daqui eram chamados negros, por não serem brancos como os portugueses, franceses, holandeses e espanhóis que aqui transitavam. E por lembrarem os africanos, já conhecidos daqueles povos. Eram os negros da terra, assim conhecidos nos primeiros séculos após a chegada dos portugueses, principalmente na região de São Paulo. Contudo, a nomeação variava de lugar para lugar. Na região baiana, onde eram escravizados ou aliciados para tirar o pau-brasil, ficaram conhecidos como Brasis ou brasiliense, ou seja, gente da terra do pau-brasil. Os nomes variavam também de acordo com o povo ou etnia. Então, né, vamos lá. A gente vai tentar um pouquinho decifrar esse texto, tá certo? Interpretar esse texto para que vocês respondam as questões tranquilamente, tá bom? Nesse primeiro parágrafo, o que a gente subentende, né? O que a gente subentende dessa história? Que, primeiramente, as Américas não eram o principal destino, tá certo? Da esquadrilha de Cristóvão Colombo, tá bom? Ou seja, eles estavam indo destino às Índias e chegaram à América, tá certo? E aí, como teve esse engano, eles chamaram os, né, nós, né, da América,
de índios, tá certo? Que não são os filhos da terra, tá bom? No entanto, né, também teve os negros da terra. Aí, essa interpretação, tá certo? Eu também peço que você pense, analise. Essa interpretação eu vou deixar com você. Por quê? Tá certo? Segundo o texto que você consegue entender em relação a por que eles foram chamados também de negros da terra. Tá certo? E para finalizar, a gente consegue ver também aí o quê? A variação, tá certo? A variação de nomes que o povo indígena também pode receber de acordo com o lugar, tá bom? Por exemplo, nós temos os pernambucanos, os baianos, tá certo? Então, varia de lugar para lugar, não varia de estado para estado, né? De cidade para cidade. Pronto. As tribos também, varia de tribo para tribo. O local onde essa tribo está, o tipo de cultura que essa tribo tem, tá bom? Então, como último tópico, a gente vai colocar, ó, em relação a línguas, que a Tupi-Guarani, ela é uma que está mais viva até hoje, tá certo? Vamos lá. Eita, a Tupi-Guarani já está aqui no tópico 1, como a língua mais popular. Reconhecimento cultural, tá certo? E a valorização da cultura indígena e também a divisão do trabalho por sexo. Então, aqui no nosso último tópico, a gente vai colocar que as tribos podem sim ter culturas diferentes, tá bom? Não significa que todas as tribos têm a mesma cultura, cantam os mesmos tipos de música, vestem os mesmos tipos de costumes, tá bom? Simbora! Possuem costumes diferentes. Costumes diferentes. Pronto! E é isso aí, meu povo. Vamos lá, recapitulando. Contribuição histórica e cultural, tá certo? Chegada dos portugueses, onde, olha, eles não descobriram os índios não, tá certo? Eles apenas encontraram os índios nas terras que os índios já estavam, já habitavam, beleza? Características do povo indígena. Línguas diversificadas, tribos constituídas por várias, né, aldeias, iguais ou diferentes. Eles são diferentes, tá certo? Por mais que seja, eu sou índio, ele é índio, nós somos diferentes, temos culturas e costumes diferentes. Hábitos, costumes, trabalho indígena, divisão por sexo e os destaques da aula. Bem, qualquer dúvida, né? Tira lá no grupo, tá bom, com a tia. E aí as páginas 18 a 21, tá bom? Pra você fazer lá a tarefinha sobre os índios, os primeiros habitantes da Terra. Um beijo, um forte abraço e fica na paz.